Oi gente, tudo bem? Você já se perguntou por que é que você existe? Por que você foi criado? Qual o seu propósito nessa terra? Fica claro que tudo que foi criado tem um propósito. Por exemplo, essa camisa tem o propósito de vestir. Esse microfone tem o propósito de amplificar o som. Essa câmera tem o propósito de captar a imagem. Essa tela tem o propósito de mostrar a imagem. Mas nós, qual é o nosso propósito nessa terra? Isaías 43:7 diz que todos aqueles que foram feitos, chamados, criados por Deus, foram feitos para a sua glória. Efésios 1:12 diz que todos aqueles que foram chamados por Cristo foram chamados para o louvor da sua glória. Então o propósito de Deus ao nos criar foi a sua própria glória. Mas pensa comigo, Deus é todo suficiente, Deus é pleno, Deus é completo, Deus tem tudo de que Ele precisa. Como nós podemos dar glória a Deus, sendo que Ele já tem toda a glória de que Ele precisa? Como nós podemos fazer algo a Deus que o glorifique mais? Existe algo que nós podemos dar a Deus que aumente a sua glória? Pensa comigo, se Deus é completo em si mesmo, Ele não precisa de nada do que a gente possa dar. Deus só pode ser satisfeito através de si mesmo, senão Ele não era completo. Então a única coisa que glorifica a Deus é olhar para si mesmo, é enxergar a si mesmo. Por isso, quando Deus criou o homem e o fez à sua imagem e semelhança, seu objetivo era refletir a sua glória através dos homens. O homem foi feito para espelhar a glória de Deus, refletindo-a na criação. Depois disso, Ele ordenou que os homens enchessem a terra, para que a terra fosse cheia da sua glória. Esse era o objetivo de Deus, que a terra fosse cheia da sua glória, refletindo-a através de nós, por isso nos fez sua imagem e semelhança. E Cristo é o resplendor, a imagem exata da glória de Deus. Então fica claro que só conseguimos cumprir o propósito para o qual fomos criados, que é glorificar a Deus, quando manifestamos ou quando revelamos Cristo através de nós. Deus só é glorificado quando olha para nós e consegue enxergar o caráter de Cristo sendo formado em nós. Quando o seu amor, sua bondade, sua santidade, sua fidelidade, sua lealdade, sua misericórdia são vistas em nós, Deus olha, vê Cristo, vê a sua própria imagem e assim é glorificado. Por isso está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque glorificar a Deus é a maior glória que um homem pode conquistar nessa terra. Em 1 Coríntios 10:31, está escrito que quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso nos ensina que em todas as coisas que nós vamos fazer, há um jeito de fazê-las de forma que glorifica a Deus. Então tudo é sagrado, porque tudo pode glorificar a Deus. Então comer, beber, vestir, postar uma foto no Facebook, trabalhar, se divertir, viajar, tudo que você faz pode ser feito de um jeito que glorifica a Deus e deve ser feito de um jeito que glorifica a Deus. Jesus disse a Pedro que ele ainda não sabia com que tipo de morte ele havia de glorificar a Deus. Jesus disse que a doença de Lázaro não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Então até morrer e ficar doente pode ser feito de um jeito que glorifica a Deus. Afinal, este é o propósito para o qual fomos criados e podemos fazer tudo de forma que Deus seja glorificado. Mas a pergunta que fica é, como? Como podemos glorificar a Deus em tudo o que fazemos? Em Romanos 11:36, Paulo dá um manual de como glorificar a Deus em todas as coisas. Ele diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Esse pois, portanto, faz uma conexão entre as duas sentenças. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, nós podemos dar glória a ele. Ele merece toda a glória. Vamos entender isso então. Porque dele. Quando você entende que tudo que você tem é dele,
você começa a glorificá-lo. Quando você entende que você é dele, que a sua esposa, o seu marido são dele, que os seus filhos são dele, que o seu trabalho é dele, que o seu dinheiro é dele, que a sua igreja é dele, que tudo que você tem é dele. Você entende que ele merece toda a glória e não você. Ele continua dizendo por ele, porque ele é o início de tudo, porque nada pode ser feito sem ele. Nada que glorifica a Deus pode ser feito sem a ajuda dele, porque ele é quem opera em vós tanto querer quanto efetuar. Por isso tem gente que fala assim, eu não consigo viver de um jeito que agrada a Deus, de um jeito que glorifica a Deus, eu não consigo viver como Jesus. Claro que você não consegue, porque ninguém consegue. Só Deus trabalhando em nós, só Jesus trabalhando em nós pode fazer com que nós glorifiquemos ao nome de Deus. Por isso Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. E nós temos que acreditar que se Ele nos pede alguma coisa, Ele é plenamente capaz de realizar isso em nós. Em tudo que formos fazer, em qualquer mínima coisa do nosso dia, nós devemos iniciá-la suplicando, clamando a Jesus, ainda que numa oração breve na mente, pedindo, me ajuda a fazer isso de tal forma que o teu nome seja glorificado, me ajuda a dirigir, me ajuda a trabalhar, me ajuda a comer, me ajuda a dormir, me ajuda a pensar, me ajuda a fazer qualquer coisa de forma que glorifique o teu nome, porque sem ti eu nada posso fazer. E ele encerra dizendo que é para Ele, Ele é o fim de tudo e Ele merece ficar com tudo. Ele não divide a sua glória com ninguém, porque ninguém tem a estrutura suficiente para receber o mérito, a beleza, a glória que é somente dele. Tudo deve ser entregue a Ele, porque apesar de tudo parecer sobre nós, é tudo sobre Ele. A vida, a Bíblia, a história da humanidade, da redenção, é tudo a respeito dele e do que ele pode fazer em nós. A ele, pois, a glória, que a sua glória seja glorificá-lo e que glorificá-lo seja o grande objetivo da sua vida. A glória é aquilo que o primeiro lugar recebe, que você dê a ele o lugar de supremacia que lhe é devido, que você dê a ele a glória que lhe é devida. Afinal, você nasceu para isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E lembre-se, nada vai estar em ordem até que Cristo esteja no primeiro lugar.